Opa, agora sim. Uau, vamos nessa? Sim, aprofundamento sobre membrana plasmática, se pá, é a terceira semana que a gente está falando dela, porque deve ser muito importante, né? Segunda ou terceira semana, e isso se estende mesmo. Olha por quê, Chuchu, imagina, só o envoltório que delimita todas as células do planeta Terra. E só de falar isso eu já fico curiosa, né, Chuchu? Quem é que é, como é que a substância que vai entrar ou que vai sair da nossa célula transpassa esse envoltório, essa tal membrana. E a gente tem visto isso. Na aula passada, recuperando bem, Chuchu, tá aqui, ó, nós só vimos transporte através da membrana, sem muito aprofundamento, mas eu já reconheço só passagem de soluto, ó, eu já reconheço que essas partículas aqui são solutos, ou seja, ou isso daqui é gás, ou isso daqui é sólido. Ninguém falou de líquido, notadamente água no nosso corpo, transpassando essa membrana, certo? A gente não falou de solvente, é hoje, osmose. Mas quando a gente recupera esse assunto aqui inicial, Chuchu, nós vimos os solutos transpassando, ora do meio mais, que é esse aqui, ó, Chuchu, mais concentrado deles para o menos, que é esse aqui de baixo no nosso desenho, ora transpassando a membrana, o contrário, do menos para o mais, para o local de menor para maior concentração, que chama hipo para hipertônico. Eu estou falando rápido assim, porque é uma revisão mesmo de flash da aula passada, tá, Chuchu? Aí a gente já retoma com as novidades. Bom, aqui, por exemplo, eu vejo um soluto que está transpassando a bicamada lipídica. Eu reconheço que eles simplificaram os fosfolipídios aqui da dupla camada, ó, fazendo essas duas faixinhas azuisinhas, né? Mas eu já reconheço que é a dupla camada de lipídios. E passando essa substância, esse soluto, passando por difusão simples, ó, para esse lado de baixo aqui da membrana, certo? Então, veja, está indo do mais para o menos, a favor, então, do chamado gradiente de concentração, ó, que é a tendência na natureza. Lembra que eu falei do pum? Você solta o pum está muito concentrado aqui perto de você, mas logo ele se difunde pela sala, pelo quarto, né? E vai indo do local mais concentrado dele, que é pertinho de você, para o nariz, infelizmente, das outras pessoas, onde tem menor concentração desse pum, pelo menos por enquanto, né? A tendência é ele se igualar por todo recinto. Bom, então essa foi a passagem por difusão simples, ela ocorre através dos lipídios, quando o soluto, um gás ou um sólido, vai do mais para o menos. Porém, quando essa substância é grande o suficiente, estou circulando ali no slide, para não transpassar os lipídios, a célula dá um jeitinho, se é de interesse dela, ela consegue abrir algumas proteínas, algumas até já têm um canal assim, ó, para passagem de substâncias que não estavam conseguindo entrar lá pelos lipídios. Deixa eu só abrir a sala aqui, Chuchu. Tenho... Ai, meu Deus. Aqui foi. Aí, eu vi que isso pode acontecer através de um processo denominado difusão facilitada, certo? Aqui, então, também é uma difusão facilitada, veja, certo? Uma proteína, só que passa então por proteína e não pelo lipídio, tá colocando essa substância do mais para o menos também. Revisão de flash, tá, Chuchu? Quem entrou agora, muito bom dia. Entraram 3 pessoinhas depois que eu já tinha começado, sejam bem-vindos. Mas depois vocês precisam deixar o nominho de vocês no chat para eu colocar a presença. E o contrário, ó, do menos para o mais, então vai gastar energia. Por quê? Porque está indo contra a tendência. Lembra? Do menos para o mais vai ter que gastar energia. Se é esse o interesse da célula, jogar uma substância do menos para o mais, fio, pode pôr ATP aí, molécula energética, que vai precisar. Está indo contra a maré, né? Certo? Um transporte, então, chamado de ativo, porque gasta energia. Cuidado que tanto difusão simples quanto facilitada, Chuchu, não gastam energia na ocorrência, transporte passivo. Eu vou aproveitar que eu só fiz uma revisão muito de flash da aula passada para anotar aqui, senão vocês que entraram atrasados vão ficar para trás na chamada. E é uma correria, né, danada, eu acabo não vendo depois, mesmo no chat, né, Chuchu?
Deixa eu só anotar rapidão aqui, perdão para quem já estava aqui certinho no horário, mas é que faz parte da burocracia aqui. Só um minutinho, obrigada. Já agiliza aqui para a tia Érica, colocando assim no chat. Isso. Nina, Caio, Ana Truz e Gabriel, ou falta alguém mais? Acho que só, né? Que entraram aí. Certo? Então, ó, isso aqui foi um exercício que está na sua tela, foi um exercício único que a gente fez, tá? Augusto, acho que eu já tinha marcado, Chuchu, mas vou pôr aqui, depois eu olho, tá? Olha o exercício que você já tem, nós já fizemos, mas eu coloco aqui, vai que você faltou aula passada, a gente está retomando aí o assunto. Foi aquele exercício, eu não vou fazer ele de novo, não. Só estou colocando aqui para você que perdeu, se orientar, se organizar, você precisa correr atrás, ó. Os três casos de passagem pela membrana que nós vimos semana passada: difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo, certo? Então, isso tudo, apesar da gente já ter visto semana passada, hoje ainda, se sobrar tempo, eu quero falar um pouquinho mais, tá? Porque agora é quando começa de verdade a nossa aula de hoje, eu diria assim, osmose. Para entender osmose, a gente vai precisar saudade de uma luzinha, não é, minha filha? Se sujar de giz. Nu. Quem diria que nós sentiríamos falta do pó na cara? Simbora. Então eu vou aqui, ó. Ó, pessoa preparada, hein? Fica fazendo o quê nas quarentenas? Fica fazendo os materialzinhos para os alunos com carinho. Então, olha, isso daqui nós já vimos semana passada, mas como eu disse, nós precisamos hoje falar de algo que nós não falamos, que é a osmose. Por isso que nesse esqueminha, Chuchu, eu vou direto para ela. Eu vou, de propósito, deixar em branco a membrana plasmática esperando uma difusão simples que não vai acontecer, pelo menos por enquanto. Difusão facilitada, eu já sei o que é, vou deixar em branco essa membrana. Mesma coisa com o transporte ativo, que eu já sei o que é, tá, Chuchu? Deixa aí. Eu quero ir direto nesse momento para osmose. E é para lá que eu estou indo nesse momento. Vamos lá? Bom, pelo que eu estou vendo, pelo esquema, se eu sei interpretar esquema, e eu sei, pelo amor, olha lá, eu estou vendo que osmose, que a Erika vai começar a explicar agora, quando ela ocorre, não há gasto de energia pela célula. É um transporte, dá uma olhada aqui, ó, passivo. Ah, então vai seguir a tendência da natureza, vai, só que cuidado que agora eu estou falando da passagem de solvente pela membrana, ou seja, qual é o solvente do nosso corpinho? Água. Estou falando da passagem de água. Até agora era gás ou sólido, ou seja, soluto, certo? Atravessando a membrana. Porém, quando se trata do solvente, a água, né, Chuchu? Olha o que vai acontecer. Então, nesse recipiente que a tia Érica desenhou aqui, é um recipientezinho qualquer de laboratório, tá? Eu já coloquei a água, ó, tem água aqui, você tá vendo? É um recipiente, Chuchu. Daqui a pouco a gente vai para a célula do seu corpo. Antes eu quero olhar a osmose nesse recipiente aqui de laboratório, tá bom? Então, coloquei a água ali e nesse recipiente eu vou estrategicamente colocar aqui no meio uma membrana semipermeável, como a nossa membrana plasmática. Então, repare que eu estou apontando, eu coloquei aqui uma membraninha semipermeável, o que significa que não é totalmente e nem impermeável. Ela é mais ou menos, ou seja, vamos lá? O que é mesmo isso? Semipermeável. Quer dizer que algumas substâncias passam, outras não. E a célula, que não é o caso aí, é um recipiente, quando é a membrana mesmo da nossa célula, se não está passando a tal substância, ela pode dar um jeitinho, facilitar, você viu pelas proteínas. Ela é semi-permeável, ou rejeitar alguma, na medida do possível, alguma substância, certo? Mas quando aqui eu coloco, por exemplo, de um dos lados, esse aqui, ó, eu coloco bastante sal, um soluto, concorda? Sal aqui desse lado e pouco do outro,
eu tenho diferentes concentrações nesses dois lados. Ou seja, repare que desse lado aqui, ó, vou chamar então de lado esquerdo, né? Do lado esquerdo, eu tenho um meio hipertônico, não começou a osmose ainda, tá, gente? Eu tô só preparando o nosso recipiente para observar a osmose. Não começou a osmose ainda, eu tô preparando, eu tô tacando sal desse lado da membrana, ou seja, está bem concentrado de soluto ali, é um meio hipertônico. Já do outro lado, ó, eu de propósito, na minha experiencinha, eu coloquei uma menor concentração de sal, esse soluto aí que é o sal. Bom, então trata-se de um meio hipotônico. Muito bem, você já sabe o que isso quer dizer. Bom, a partir do momento que nós temos essas diferentes concentrações de soluto dos dois lados da membrana semipermeável, a osmose vai começar a acontecer. Porque eu estou te contando que esse soluto, esses pontinhos pretos, gente, ele não consegue atravessar a membrana. Se ele conseguisse, seria capaz de me dizer para onde ele iria? Ele iria para o menos ou ele naturalmente iria para o mais? Para o menos. Exato, é a tendência, como numa difusão simples, né? Se esse soluto conseguisse passar essa membrana verdinha, você me falou muito bem, ele iria, a tendência era ele ir, nem que eu não quisesse, do mais para o menos. Porém, Chuchu, eu estou te contando que esse soluto aí, ele não passa, ele é grande, ele não passa. Ele é muito grande para passar essa tal membrana que eu coloquei aí. Então, se ele não vai passar, para tentar, vamos falar assim, igualar as concentrações dos dois lados, quem que vai passar? A água. Isso. Então, a flechinha vai querer dizer, então, que eu vou colocar agorinha, água passando pela membrana verdinha, mas ela vai para o mais ou para o menos? A água. Para o mais. Sempre, muito obrigada. A tendência da natureza, gente, é a água ir para onde tem mais sal, ou seja, maior concentração de soluto, não só sal, Chuchu, poderia ser, por exemplo, açúcar, certo? Então, essa flechinha que está transpassando o hipotônico para o meio hipertônico é a água, certo? Já que o próprio soluto não está conseguindo passar do mais para o menos, que seria a tendência, para igualar as concentrações. A natureza tenta dar um jeito de igualar as concentrações. Se vai ou não, são outros 500. Mas que ela tenta, Chuchu, ela tenta. Só para você ter uma ideia, para ilustrar bem o que aconteceria se fosse uma célula, apesar de que daqui a pouco, meu Deus, eu vou sair dessa tela e você vai ver com bastante cuidado, mas eu já posso te adiantar o seguinte, deixa eu só achar aqui o meu... Achei a minha luzinha vermelha aqui, ó. Então, veja, imagina que esse tantão de sal aqui, você tá vendo? Fosse o sal do tempero da salada, e eu taco sal no meu alface, na minha saladinha, vou temperar, certo? A salada, a alface, a folha, antes de você temperar, pode perceber, ela tá meio crocante. Nem que você taca sal nela, ela não dá uma murchada, porque ela perdeu água das células dela para o sal que você jogou do lado de fora dela, da folha. Então, como ela vai perdendo água para o tempero, ela vai murchando a folha, né, de alface, aí você vê que ela tá bem murcha mesmo. Olha, isso não foi nada comovente, é o nosso dia a dia, mas é muito triste quando alguém joga da mesma maneira sal, só que nas costas de um anfíbio, de um sapo, por exemplo, porque ele vai perdendo água, ele fica desesperado, ele sai pulando que nem um louco para longe, tentando achar uma pocinha d'água, porque ele está desidratando. Com lesma, caracol, né, que a pele é muito desprotegida e muito permeável, tacou sal na lesma, ela vai, parece que derretendo, mas na real não é isso, é que ela está perdendo água do corpício dela, desidratando, eu não consigo nem imaginar a sensação horrorosa que deve ser você ir perdendo cada vez mais água de dentro do seu corpo, sem o seu controle e muito rápido, né? Gente, olha, o que é até agora osmose? É a passagem de solvente, entre parênteses, água, porque no nosso corpo é a água, para o meio hipertônico, mais concentrado de soluto. Ô, Érica, oi.
Duas coisas. Nossa, duas? Aham. A primeira, conforme essa água vai passando aí para o lado esquerdo, a tendência é aumentar o nível ali de água. Aham, isso. E baixar o do meio hipo? Isso. É que se isso aqui fosse uma animação, é claro que a água, conforme ela fosse passando para o hiper, o volume iria aumentar daquele lado e diminuir, portanto, né, do lado direito, o hipo. E você percebe que quando a água vai passando, ó, o soluto, os pontinhos pretos, eles vão se espaçando mais, ficando mais afastadinhos. A tendência, então, é igualar o espaço entre as bolinhas, isso dos dois lados, que interessante, né? Ou seja, a tendência é o equilíbrio. E qual é a sua outra pergunta? Ah, é mesmo. A outra, esqueci. Calma aí, deixa eu lembrar qual era a outra pergunta que você ia fazer, cara, não deu certo. A outra pergunta, se tiver, pode fazer, viu, Chuchu? Esqueci qual era a sua outra pergunta que você sempre faz isso aqui. Não faz mal, Chuchu, eu vou para lá, tá? Para o nossa segunda lozinha, nosso segundo esquema. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui. Já que eu lembro durante a explicação qual seria a sua segunda pergunta, tá, Chuchu? Isso sempre acontece. Eu vou fazer uma experiência aqui para provar que a osmose ocorre nas nossas células. Então, eu vou pegar uma célula nossa, animal, e vou tacar ela aqui em 3 recipientes diferentes, certo? Eu vou pegar, então, qual célula para ver o que acontece, gente. Se vai ter osmose mesmo ou não, mas vai, obviamente, tá? Através da membrana da nossa célula animal. E qual célula nós vamos pegar? A hemácia. A hemácia é facinho de pegar uma célula glóbulo vermelho, é só pegar um pinguinho do teu sangue, Chuchu, dá a cutucada lá no dedo, peguei um tiquinho do seu sangue e vou fazer uma experiência com as células do sangue, especificamente as hemácias. Então, vou pegar os nossos glóbulos vermelhos para fazer uma experiencinha de osmose, combinado? Então, vamos lá. Começou, Chuchu, vamos pegar uma hemácia sua. A nossa hemácia, o nosso glóbulo vermelho, cara, eu vou primeiro colocar ela já está aparecendo aqui, ó. Isso aí é um glóbulo vermelho? É. Em meio isotônico. O que significa isso? Iso, hiper e hipo. Acho que eu já sei o que quer dizer, hein? Iso, porque o que é iso, Chuchu? Equilibrado? Ou seja, tá certo o que você falou. Ou seja, igual. Eu vou jogar em meio igual o quê? Equilibrado o quê? Hiper, é isso mesmo, mas espera aí. Hiper, e depois vou pegar uma terceira hemácia e vou mergulhar ela em meio hipo. Bom, pelo que eu vi até agora, são 3 experiências diferentes, então, Chuchu, 3 hemácias mergulhadas aí em 3 recipientes diferentes, mas pelo que eu vi até agora, o meio hipertônico é aquele que tem maior concentração de soluto, de sal, por exemplo. Se o hipo é um meio de menor concentração de sal, o iso só pode ser de igual concentração de soluto. Qual seria esse meio onde eu estou mergulhando a minha hemácia, que eu já estou apontando aqui, ó? É uma hemácia de formato normal. Daqui a pouco eu quero ver se ela vai se deformar. Acho que vai, né, gente? Porque osmose ganha água, perde água, vai deformando a célula do nosso experimento. Lembre-se que isso não está dentro do seu corpo, está em 3 recipientes de laboratório. Mas eu já prevejo deformação nessa célula. Se eu prevejo deformação nessa célula, eu quero saber como que é ela quando ela está normal. E quando ela está normal, ela é bicôncava. Bicôncava. Bicôncava, ela tem 2 concavidades. Você quer ver ela de ladinho? Ó ela de lado. Aí você vê melhor que ela é bicôncava. Ela tem esta concavidade e aquela, ó. Tá vendo lá no slide? Olhando ela de lado, como eu fiz aqui, ó, eu percebo que o formato dela mesmo normalzinho é esse aí. Ela é bicôncava. Então, quando eu olho ela de frente, eu desenho a concavidade assim, ó. Não vai achar que isso aqui é o núcleo da célula, porque ela é anucleada. Oi, você, besteira, falando que isso aqui é o núcleo da hemácia. Hemácia não tem núcleo, ó. É a única célula do seu corpo que não tem núcleo. A única, fio. Calma, não. Isso aqui é o quê? É a concavidade dela vista de frente. Então, se eu passasse a mão aqui, ia fazer uma volta, uma entradinha
a concavidade, beleza? Agora que você já sabe qual é o estado normal, ela é bicôncava, a nossa hemácia, agora sim eu posso tranquilamente mergulhar ela num meio isotônico, que seria o quê? Quem teria igual iso, concentração de sais igual à minha hemácia? Soro, chuchu. O soro fisiológico. Soro fisiológico, aquele lá caseiro contra a desidratação, manja, uma pitada de sal, outra de açúcar, né? Então, aqui eu mergulhei ela em um meio de igual concentração de soluto, igual à minha hemácia. E esse meio que tem a mesma concentração dela, chuchu, ou bem aproximado, é o soro fisiológico, aquele contra a desidratação, certo? Pelos meus cálculos, Chuchu, daqui a pouco eu vou abrir para pergunta. É que tem muita coisa para a tia Erika falar, então aguenta firme aí. Pelos meus cálculos, ó, imagina que tem uma determinada concentração de sais aqui dentro. Quando eu falo de Na, é aproximadamente 0,9%, mas você não precisa disso, não. Só precisa olhar lá o slide e ver esses pinguinhos pretos como sal, como soluto. E do lado de fora, ó, eu estou vendo exatamente a mesma concentração. Se fosse 0,9% lá dentro, seria 0,9% de soluto aqui fora também. Ou seja, é um meio de igual concentração do que a minha hemácia. Ela tende a ganhar ou perder água? Respondam, Chuchu. Por osmose. Se esse soluto não passa, e ele não está passando no nosso experimento, tá, Chuchu? A água que passa, ela vai para dentro da hemácia, nesse caso, ou para fora? Sugestões? Deixa eu olhar aqui. E aí? Pera, eu não entendi. A pergunta é, você acha que a água, ela tende a entrar nessa hemácia ou sair dessa hemácia por osmose? De acordo com a tela anterior, Entrar. osmose é quando a água vai para o meio mais concentrado, não é? A gente viu isso. Sim. Ixi, então parece estranho falar que vai entrar ou sair. Então, seria nenhuma das duas. A tendência, cara, é ela nem ganhar, nem perder água o suficiente a ponto dela se deformar, ela vai continuar normal, bicôncava. Então, a gente até costuma colocar uma flechinha piquititica aqui assim, ó, azulzinha nesse caso, pois é a água. Se algum poquetito sair, é o mesmo poquetito que vai entrar, ou seja, ela não ganha nem perde água o suficiente para se deformar. Portanto, em meio isotônico, a célula animal tende a ficar normal. E o normal da hemácia é continuar bicôncava. Eu sei que pode não parecer, mas ela, eu juro, ela continua no meu desenho normal. Ela nem ganhou água e inchou, e nem perdeu e enrugou, murchou. Não, não, não. Ela continuou bicôncava. Nós estamos chegando à seguinte conclusão: a célula animal em meio isotônico, de igual concentração de soluto, por exemplo, sais ali, ela tende a não ganhar e nem perder água a ponto de se deformar. Ela continua no seu estado normal, formato original dela, seja a célula animal qual for, certo? É que no caso aqui é uma hemácia. No nosso experimento, eu vou fazer o seguinte: vou pegar outra hemácia sua, uma celulinha animal. Eu já sei que o formato dela é bicôncavo, mergulho ela, só que agora num meio hipertônico. Acompanhe a tia Érica. Se o meio é hipertônico, ou seja, eu mergulhei ela numa solução hipertônica, é porque ela é hipo em relação a esse novo meio. Então, ela tem aquela concentração original ali, que é dela, 0,9%, por exemplo, lá de Na, é natural dela essa concentração aqui. Só que o que eu fiz com ela? Olha aqui, eu mergulhei ela em água super salgada, onde a concentração de sal, chuchu, é gigante em comparação ao lado de dentro da nossa hemácia. A concentração, eu não vou ficar perdendo tempo, mas eu faria isso aqui, ó, infinito aqui, ó. Olha que meio hipertônico em relação a ela. Então, para eu falar se um meio é hiper, mais concentrado de soluto, ou hipo, menos, chuchu, eu tenho que comparar ele com algum outro, concorda?
É aquela coisa que é relativa lá na física também. Ah, está em movimento ou está parado? Depende em relação a quem? Como é que é referencial adotado? Um treco desse. Então, aqui, ó, eu sei que a solução é hipertônica, por quê? Porque ela começa a perder água, a nossa hemácia, por osmose. Então, ó, agora não tem mané flechinha discreta, não. Olha a flechinha da água saindo da hemácia. É flechona, ó. Ela começa a perder água por osmose. Você não pode só falar que perde água. Se é a água passando para o meio mais concentrado de soluto, que é a tendência da natureza, por isso não gasta energia, rapaz, ela perde água por osmose. Complete sempre a dica da tia Érica, a frase. Viu que está ocorrendo osmose? Fala que é osmose. Ah, e meio hipertônica ela perde água. Por osmose, a tia avisou. A tendência é você perder nota quando alguém corrige sua prova e esse alguém é mais exigente, tá? Tem que falar que isso é osmose. Ô, Érica, oi, nem que ela não queira, essa célula vai perder água? É a tendência, lembra que eu falei? O sapo não queria desidratar quando tacaram sal nas costas dele. Não tem como evitar isso, cara. É a tendência da natureza, a água simplesmente vai. Então, como que vai ficar depois de alguns minutinhos, olhando no microscópio, né, gente? Misericórdia, que eu estaria olhando no. Isso é célula, né? Eu falo que eu estou mergulhando no potinho, dá a impressão que você vai ficar olhando no copinho assim e vai ver a célula deformar. Misericórdia, eu ia colocar ela no microscópio e ela estaria total, aspecto dela, murcho, cheia de pontinhas assim, ó. Então, o que que eu estou treinando você, Chuchu? Lembra que isso aqui é treino? A reconhecer desenhinhos. Então, ou no desenhinho tem uma hemácia toda cheia de pontinhas assim, porque ela perdeu tanta água que ela murchou, então ela ficou assim, né? Tá bom? Ela murcha, ela fica murcha, mas tem alguns termos técnicos. Eu posso falar que ela tá crenada, ou simplesmente eu falo que ela tá o quê? Toda enrugada. Vai ter exercício, Chuchu, se liga na dica da tia Érica, que ela vai estar desenhada assim quando ela perde água, ó, ó. Quen, 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 quen. Tá na cara que ela não tá mais no estado normal, porque você sabe qual é o estado normal, ela é bicôncava, e eu não tô vendo nada de bicôncava, eu tô vendo negócio murcho. Essa é uma bexiguinha murcha aqui, ó. Certo? Então você tem que interpretar desenhinho. Pode vir assim também, ó, o desenho. De qualquer maneira, você deve falar, olha, pelo jeito, essa hemácia perdeu água por osmose e foi colocada no meio de maior concentração de soluto hipertônico e ela ficou murcha, enrugada ou crenada. Isso é uma experiência de laboratório, não está ocorrendo no seu corpo, tá, Chuchu? A não ser que fosse um caso extremo. Tem um exercício ridículo, cara, eu falo ridículo pelo enunciado horroroso, que fala assim: se a pessoa injetar num cachorro nela mesma, ela não vai fazer isso, mas tudo bem, no irmão, mas no cachorro, judiação, tá bom. É, água com sal, com uma seringa no cachorro, misericórdia, maus tratos, isso é crime. O que, que vai acontecer com as células do cachorro? Vai começar a perder água para aquele sal que tacaram lá nele, no sangue dele, e vai deixar de ter a função dela, que ela vai ficar desse jeito, como na experiência. Já pensou? Então, isso daqui não é dentro do corpício, em condições normais, não vai acontecer isso daqui, a não ser que seja uma manipulação horrorosa dessas que eu estou falando. Tem uma pergunta aqui, ó. No meio isotônico, Isa, presta atenção. Ou você fala assim, ó, que ela nem ganha nem perde água, porque não existe essa tendência, a água vai para onde está mais concentrado, como foi ali do lado de fora, ó, e eu não vejo isso nem dentro nem fora. Mas o mais exato, como às vezes é muito difícil, viu, Chuchu, você colocar numa concentração exatamente igual, né? Mas a gente pode em laboratório conseguir. Então a gente fala que ela não ganha nem perde água em meio isotônico a ponto de se deformar. Isso quer dizer que pode até entrar um poquetito ou sair esse mesmo poquetito, acaba equilibrando. Vocês falaram equilíbrio, né, aquela hora. Então, eu vou só repetir mais uma vez, Isa, para ter certeza que vocês entenderam. Ó, em meio isotônico, de igual concentração de soluto dentro e fora, a célula animal, ela não tende a se deformar, a ganhar ou perder água a ponto de se deformar.
ela está em equilíbrio, tá? Já em meio hipertônico, ela tende a perder água por osmose, murchando, certo? Ficando com esse aspecto aqui, que a gente tem que reconhecer nos desenhos, ou aquele lá de cima, murcha, enrugada. Eu já sei o que vai acontecer. Érica. Pode falar, pode falar. Perdão, embaixo de murcha tá escrito o quê? Murcha crenada é um termo mais técnico para enrugada, murcha, tá? Crenada? Crenada, pode vir como Beleza. crenada. Você pode Obrigada. usar murcha, enrugada, crenada. Então, quando vem crenada, você sabe que é sinônimo aqui. Perdeu água por osmose e ficou crenada, murcha, tá bom? Eu já sei o que vai acontecer. Nossa! Ah, ora as bolas. Vamos colocar ela aqui. Tô fazendo ela menor agora de propósito, porque coisas acontecerão. Eu já sei, ela vai ganhar, ao invés de perder, ela vai ficar bem inchadinha assim, ó. Tá acertando. De tanta água que agora ela, ao invés de perder, vai ganhar. Tá certo, tá deduzindo legal. Até que ela pode até mesmo, tadinha, gente, romper-se. Morreu de tanta água que entrou, a membrana não aguentou e pluf, explodiu. Nossa, explodiu que não porque não pegou fogo, né, Chuchu? Mas estourou a nossa hemácia lá no potinho. Então você está pensando certo se você pensou assim, já que em meio agora hipo. Ô, gente, me dá uma ideia aqui, porque aqui, ó, no primeiro caso, eu mergulhei ela em soro fisiológico, que tem igual concentração. Aqui foi em simplesmente água do mar ou água salgadíssima, né? Taquei ali no potinho sal. Me fala um meio tão hipotônico para eu mergulhar. Posso dar uma dica? Não é água doce, hein? Você sabia que a água doce é um pouquinho levemente mais concentrada do que a nossa hemácia? Mas qual seria, Chuchu, essa solução onde eu mergulhei ela, de tão hipotônica, nem tem sais nessa solução? Que tipo de solução não tem sal nenhum lá na química? Ai, tô quase falando, não aguento. Vai, Geiso, tem alguém com o Gabi, com o microfone Álcool? aberto. Não, Chuchu, não. Você vai se surpreender, porque você sabe. Espera um pouquinho Ó, para eu vou dar só dar mais, Pera aí. fazer a pergunta de novo. Qual meio seria hipotônico para eu mergulhar minha hemácia agora, a ponto de sequer haver soluto? Não tem soluto, de tão menos concentrado que é esse novo meio, que ele nem tem soluto. Enquanto você pensa, é tão óbvio que, mano, você não fala. Você vai falar. Eu vou fazendo aqui, ó. Lembre-se que agora é ela que é hipertônica. Não, Chuchu, tenta mais. Não tem soluto, nada, é puro. Gás não Ai, seria, vocês não. vão morrer de raiva quando eu falar, porque vocês sabem. Qual, Maria Luísa? H2O todas estão. Água doce. Peraí, nem pensa um pouquinho. Vou até... Nossa, eu tô ansiosa aqui. É água doce, Eric? Não, a água doce ela é um pouquinho mais concentrada do que a própria célula, não tanto como a água salgada do meio, né? Meu Porque a Eric, água doce tem Mas a sais. água pura? você falou que Ah, era é ovo. água pura, ou seja, água destilada. Tem Isso. que especificar, é água destilada, sem sal nenhum. Água destilada. Água pura é água destilada. Ó, vou abreviar horrivelmente ali, tá? Então, veja, eu mergulhei a minha nova hemácia em água destilada, não tem sal. É claro que é um meio hipo, de menor concentração. Sequer tem sal, claro que é hipotônico. Então, a tendência agora, mergulhei em água destilada, é ela ficar ganhando água por osmose, nem que ela não queira. Ô, Érica, oi, tem que escrever por osmose? Pegou o jeito. Ela ganha. Em meio hipotônico, a célula animal ganha água por osmose. Tá bom. E aí, cara, se ela só ganhar a ponto de ficar inchada, ela não vai estourar. Veja, ela fica, entre aspas, apenas inchada, só para provar que houve osmose, tá? Esse experimento. Ela perde vai perdendo as concavidades, vai enchendo, fica bem túrgida, bem inchada.
E ela pode, sim, se entrar muita água, pode sofrer este rompimento, que se chama lise. Acostume-se, eu e pequeno Caio vamos falar muito dessa palavra lise ao longo do curso de bio. Lise, vamos colocar o que é isso? É quando a célula arrebenta, ela estoura, ela não vai falar explode, que é estranho, mas ela estoura, ó, rompe-se. Rompe-se é mais bonito, né? Quando a membrana se rompe, tush, já era essa célula, fio, ela arrebentou, estourou, ela sofreu lise. Quando é a lise da hemácia, eu posso ir além, eu posso chamar essa lise, que tal? Eu gostei, de hemólise. Ah, lise da hemácia, eu posso chamar de hemólise. Isso é a lise da hemácia, ela sofreu hemólise, certo? Gente, tem que reconhecer desenhinho, dica da tia Érica. Ou vem do jeito que eu fiz ali até agora, só pontilhado, ó, a celulinha, a membrana pontilhadinha, como quem diz, puf, certo? Ou vem, cara, umas aguinhas saindo assim, parece uma explosãozinha mesmo, mas seria a água que entrou agora, tá, obviamente, saindo, né, aqui, ó, já que rompeu a célula, ó, você entendeu? Ou vem uns desenhos mais chique, que não é o meu caso, meio que fazendo ela meio craquelada, assim, uma celulinha que tá, como quem diz, como se diz, Chuchu? Ai, tá fazendo umas, me ajuda aí, umas aberturinhas assim na membrana, ou seja, ela tá se rompendo. Vem uns craqueladinhos assim, tá, Chuchu, no desenho. Ou simplesmente como eu havia feito originalmente, só pontilhado, como quem diz, tush, certo? Umas fissuras, sabe? Vem no desenho umas fissuras assim. Olha, isso aqui é experimento para provar que a nossa célula animal, sim, se ela estiver em meios diferentes, de diferentes concentrações, pode acontecer sim osmose através dela. Não nesses extremos aqui, ó, mas sim passa água para dentro e para fora das nossas células. Gente, dá um print nesse desenho, porque ele é muito importante. Isso pode prejudicar Ah, boa. o corpo ou não? Ó, se for caso extremo como esse daí, que é muito difícil de acontecer, claro que faz mal. Naquele caso, eu te falei que injetaram água com sal na veia do cachorrinho, e daí ele foi perdendo água por osmose ali, desidratando as células dele, não só as hemácias, né, para aquele sal que entrou no plasma dele. Claro, sim, ele vai morrer desidratado se não der tempo de acudir. Mas, como eu disse, são casos, na prática, sim, extremos. Por exemplo, eu vou beber água do mar. Ah, nunca viu que quando você é um náufrago não pode fazer isso, tem que beber seu próprio xixi, certo? Então, são casos extremos, mas faz mal sim. É que nesse caso, nós, para provar que pode entrar e sair água, não tanto assim, né, nesses casos extremos, no nosso corpício, da nossa célula, a gente pegou 3 casos, 2, né, extremos aqui, para representar isso. Mas não vai acontecer esses extremos normalmente no seu corpo, tá, Chuchu? Em condições normais. Então, a nossa célula toda hora perde um pouquinho de água, ganha um pouquinho de água, porque sempre muda, né, gente, o meio ali, conforme a nossa alimentação também. A gente se alimenta mais ou menos de sal, mas não vai acontecer normalmente esses casos extremos aqui, só em condições mesmo anormais, certo? É que no laboratório a gente pode brincar um pouco, né, Chuchu? Pode pegar lá os 3 potinhos, exagerar um pouco no hipertônico, botar numa água destilada, né? Que normalmente a gente não fica ingerindo água destilada. Certinho, Chuchu? É só para provar que sim, a água transpassa as nossas células por osmose, certo? Agora, Chuchu, que você já tirou um print bonitinho aí, olha o que eu deixei preparado para você. Tchanã, pode ir? Fui. Ah, professora preparada, tá aqui, Chuchu, para não perder muito tempo, e mesmo assim a gente perde, né? E nas células vegetais? Boa pergunta. Olha uma célula vegetal, que eu já conheço bem da primeira semana de aula, ela tem essa parede celular aqui de celulose, ó, rígida, tá vendo aqui, que eu fiz de verde? Coisa que a nossa célula não tem, nossa célula animal só tem essa, ó,
a membrana plasmática, concorda? A vermelhinha? As nossas não têm aquele segundo envoltório. E vou te contar que esse segundo envoltório aqui, que a gente não tem, a parede celular, é totalmente permeável. Passa tudo? Tudo. Mas aí, quando tudo passa pela parede celular e encontrou a membrana plasmática, ela é semipermeável, ela pode selecionar do jeitinho que você está vendo, certo? Mas a parede mesmo, ela é total permeável, a parede celular. Posso chamar de membrana esquelética? Pode. Tem que lembrar que ela é de celulose nas plantas, nos vegetais, e que nós não temos ela, tá, Chuchu? Sendo assim, e se eu colocar essa célula vegetal agora que tem parede celular no meio isotônico? Boa pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta, hein? Ela vai continuar igual. Eu coloquei ela, como na célula animal, Chuchu, em um meio qualquer de igual concentração que o vacúolo dela, que você sabe, né? Vacúolo grande, célula vegetal, permanente, tem água, tem sais minerais no vacúolo, e eu mergulhei ela numa substância isotônica. Então, ela continua normal, ela não tende a ganhar nem perder água o suficiente para se deformar. Se ela perder um poquetito, é o mesmo poquetito que entra. Ela acaba não deformando, ela está em equilíbrio, lembra? E qual é o formato normal dela? Porque a hemácia era bicôncava, né, Chuchu? Ah, ela é quadrada. Não, para com isso. Eu já te falei na primeira semana de aula que nem sempre célula vegetal é quadrada. Eu tenho célula quadrada no meu corpo e eu não sou uma planta, certo? Então, aqui tem um termo que assusta e confunde você. Cuidado, mas a palavra flácida quer dizer normal para a célula vegetal. Certo, Chuchu? Ah, a célula vegetal está flácida, deformou. Não, flácida, eu sei que é estranho, mas é sinônimo de normal, formato flácido, ou ela está flácida, ela está normal, está em meio isotônico, não ganhou nem perdeu água a ponto de se deformar, continua normal. Já em meio hipertônico, mais concentrado, ai, peraí, que eu vou ter que fazer aqui, apesar de perder um tempinho, Chuchu, quem sabe faz ao vivo, ela tá deformando. A parede celular é Pode totalmente falar. permeável? Totalmente permeável, Chuchu. Só a Certo. membrana plasmática que é semi-permeável, tá bom? Beleza, obrigada. Ela tá se deformando aí no desenho novo que você tá fazendo? Eu sei que parece que sim, mas não, tá, Chuchu? É que eu tô fazendo rapidinho. Ah, mas ela não vai deformar? Vai, mas por enquanto a parede celular ela continua normal, tá, Chuchu? Se tiver alguma diferencinha aí tem no desenho, é porque eu tô fazendo rapidão. Faz de conta então que tá igualzinho a parede verdinha. Quem vai mudar? Adivinha? Veja só o que acontece. Entendi nada. Não tô entendendo. Calma. Ai, não, calma que eu não entendi nada. Isso aqui, pela legenda, é membrana plasmática. Isso. A verde já nem escrevo mais, é a parede celular, você já sabe. O que aconteceu com ela quando eu mergulhei ela em meio mais concentrado do que ela? Tem muito mais soluto. Ela não perdeu água? Tudo bem, ela perdeu água por osmose. Mas quem perdeu água pra caraca é quem tinha água pra caraca, que era o vacúolo. Então o vacúolo murchou ali, ó. Tá vendo? O vacúolo perdeu água pra caramba, ó. Vamos botar uma flechinha de água saindo, 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 saindo. Tem que escrever por osmose. Aham. Então, peraí. Perde água por osmose. A célula vegetal em meio hipertônico, assim como a animal, perde água por osmose. Só que agora, Chuchu, o núcleo continuou ali, ó o núcleo da célula, tá bom, Chuchu? Quem murchou, claro, é quem tinha água, que era o vacúolo. Só que agora, de tanta água que ela foi perdendo do vacúolo dela, Chuchu, por osmose, né? Perdendo, perdendo, perdendo. Olha o que aconteceu com a MP. Ela retraiu, ela descolou, afastou-se da verdinha. Sim, então o que você está vendo, a gente já escreve, Chuchu, mas o que você está vendo aqui, ó, de vermelhinho que eu estou apontando, ó, é um espaço entre o verde e o vermelho, um espaço microscópico você poderia enfiar seu dedo microscópico aqui, ó, um espaço, ela descolou
a membrana plasmática vermelhinha afastou-se da verde, que é a parede celular. Então, de tanta água em meio hipertônico que ela perde do seu vacúolo, o vacúolo murcha e há retração, descolamento, afastamento da membrana plasmática, ficando presa em apenas alguns pontos, aqui, ali, aqui ela ainda ficou presa. Para você ter uma ideia, como você vai ter que reconhecer desenhinhos, né, Chuchu, eu estou treinando você, eu já vi vários desenhos e você vai encontrar em exercícios onde a célula perdeu tanta água, cara, que chega a ficar presa só aqui, ó, fica assim, ó. De tanta água que ela perdeu, Chuchu, a membrana plasmática, vou apontar de novo para ela ali, aqui em cima, ó, ela ficou presa só aqui, aqui e aqui. Nessa região ela nem ficou presa, ó. Repara que ela descolou total dessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Ficando só um mini citoplasma ali, de tanta água que ela perdeu. Como que eu falo que ela tá? Porque, peraí, tem que ter um nome. Enrugada não pode ser. Porque ela não tá enrugada. Olha a parede celular aqui normal, tá vendo só? Ela tá retraída? A retraída é um termo não técnico, não oficial. Houve retração do citoplasma dela. A própria membrana retraiu-se e afastou-se. Mas agora o que eu quero dizer não é isso, Chuchu. Eu quero dizer assim, ó, esse estado todo dela aqui. Para de olhar só para vermelhinha, olha para verde também. A célula como um todo. Ela está como? Tem um nome mais técnico para isso. Ela, quando tem, você disse, retração da membrana dela, ou descolamento, eu falo que a célula toda, ó, ela está plasmolizada. Espera aí que eu preciso até anotar isso, é muito importante. Cuidado, hein? Cuidado, ó, porque não é lise, não é estourar, é plasmólise. Ela está plasmolizada, ela sofreu plasmólise. Cuidado que nesse caso, lise não é estourar, é plasmólise, tudo bem? A célula plasmolizada, ó, é a célula vegetal em meio hipertônico, perde tanta água que descola-se a membrana plasmática da celulósica, ficando presa em apenas alguns pontos. Já que o seu vacúolo perdeu tanta água, né, gente? Ela ficou, então, a célula vegetal plasmolizada. Certo? Ô, Érica, oi, lá vem pergunta, gente, ó. E se em laboratório, isso é em laboratório, eu quiser, dá para voltar ela para o estado normal, aquele primeiro, depois dela estar plasmolizada? Boa pergunta. Dá, Chuchu, mas você vai ter que tirar ela desse meio que ela está perdendo água, senão não vai voltar água, né, gente? Você não quer que volta água e cola de novo a membraninha? Então, eu teria que tirar ela daqui e jogar num outro meio, numa outra solução, onde fosse o contrário, onde fosse ela hipertônica, para ela ganhar água por osmose. E aí, sim, ocorreria deplasmólise. Você devolveria a água para ela. Tá bom, Chuchu? Uma curiosidade aqui. Sim, poderia ocorrer deplasmólise, que seria o contrário. Ela já plasmolizada, voltar a ganhar água desde que eu mudasse ela de meio, senão ela só está perdendo aqui. Para ter deplasmólise, é possível, mas eu teria que mudá-la de meio, certo? Gente, eu não cheguei a colocar, mas eu acho que você entendeu que aqui dentro seria hipotônico, obviamente. A menor concentração de sal estaria lá dentro agora, nesse novo meio, certo? Mas tem uma determinada concentraçãozinha ali de sais, só que em comparação ao meio hipertônico, né, Chuchu? Perdeu. Ok? Ah, então você já sabe o que vai acontecer, né? É mesmo? Será que você sabe mesmo? Porque tem um detalhinho aqui. Como é que vai ficar o aspecto dessa célula agora, vegetal, quando ela vai ganhar em meio hipotônico? Ela vai ficar assim, ó, notadamente túrgida, inchadaça. Nossa, você exagerou. Não, vem assim nos desenhos também. Ai, só que, claro que, dependendo do desenhinho, Chuchu, ela não tá tão túrgida como eu fiz, mas tem muitos. Para sua memória, é bom eu fazer assim exageradamente, Chuchu. Você sabe que é uma estratégia didática, né?
para memorizar essas paradinhas todas, a gente dá uma exagerada aqui. Então, olha só, dessa vez, ela foi colocada em meio hipo, de menor concentração. Pode ser água destilada, que nem tem sais, né? É um ótimo meio hipotônico. Então, ela vai, o contrário, ganhar tanta água, Chuchu, que ela fica inchada, túrgida. Olha a membrana plasmática, Chuchu, coladinha. Tô tremendo aqui na mesa digitalizadora, não sei, não tenho prática, né, Chuchu? 20 anos da vida escrevendo na lousa de giz, aí vem uma tal digitalizadora. Não tem prática, é 2 meses para 20 anos, é muita diferença. Olha o vacuolaço de tanta água que ele ganhou. O núcleo, a gente nem olha para ele, onde está o DNA da célula, deixa ele ali, ele nem está entrando na conversa, né, Chuchu? Mas agora, o vacúolo dela tem maior concentração de sais do que aquele meio hipotônico. Então, por osmose, eu já sei que ela tende a ganhar água, certo? Espera aí que tem um detalhe aqui que eu não sei se vocês estão ligados, hein? Ó. Ganha água, tem que escrever por osmose. Nossa, que chatice, jura? Juro. Ganha por osmose. Cachaça que não é. Vamos escrever aqui, ó. Ganha água por osmose. Até que ela ficou tão inchada. Eu costumo usar o termo, eu não. A ciência costuma usar o termo túrgida, que é sim inchada. Eu posso usar esse termo túrgida para célula animal também, mas a gente costuma usar mais para célula vegetal. Inchada, Chuchu. Acabou. Como assim acabou? E aí, não vai sofrer lise? Não! Jamais! Por quê, gente? Porque uma célula vegetal em meio hipo jamais sofrerá lise como a animal? É isso que vão te perguntar. Qual é a resposta? Ô, Érica, Peraí, Chuchu, é a resposta primeiro, hein? É a resposta? Antes, você perguntou? não. Antes da pergunta, eu quero essa resposta. Fala, Chuchu, alguém ia falar. O que você perguntou? Perguntei o que eles vão te perguntar no vestibular. Eles vão perguntar assim, ó. Por que que uma célula vegetal em meio hipotônico, aquele que ela tem... Porque a parede Ela celular, ela é permeável. Opa, quase. Ela Ela é não... totalmente permeável. Ai, bateu na trave. Por que que ela não sofre lise a célula vegetal em meio hipotônico? Por causa da presença de uma parede celular rígida que não se rompe. Então você falou certinho, mas só que né, certinho não, né? Meio certinho, só que tem um detalhe aí. Então, conforme a água vai entrando, ela não consegue ter força suficiente, esse excesso de água, a ponto de romper a verde, que está protegendo a vermelha, que se rompe com facilidade, a plasmática. Você viu na animal. Então, essa célula vegetal aqui, ela tem uma parede que oferece uma resistência à entrada de água em excesso. Ou seja, a nossa resposta, e eu já vou para a sua pergunta, a nossa resposta tem que ser o seguinte: olha, jamais uma célula vegetal sofrerá lise. Aí tem o pois, né? Pois, ó, ou seja, devido à presença que animal não tem de uma rígida protetora parede celular que evita o rompimento da membrana plasmática. Ela oferece resistência contrária aí. Presença de uma parede celular de celulose, bem rígida, certo? Agora sim, Chuchu, tira um print e me faça perguntas, tá? Perguntas, Chuchu, vamos lá. Até agora. Eu interrompi. Então, no meio hipotônico, o vacúolo que recebe água, né? Que ganha água. Notadamente ele. Claro que o citoplasma ganha também, mas principalmente essa organela grandona aí, que ela é especializada em ter justamente água e sais minerais, o grande vacúolo vegetal. Certo, beleza. Obrigada. Nada. Que mais, gente? Tirou um print aí que é importante? Olha, nessa de reconhecer desenhinhos, descrever o que está acontecendo, nós vamos encontrar vários exercícios com desenho, mas não justo na apostila, Chuchu, mas não na apostila de sala de aula.
só na TM e na TC. Na TM e na TC, nossa, vai ter enxurrada desses desenhinhos, mas no exercício de sala de aula não teve. Ah, acabou. Não acabou, você acredita, Chuchu? Não acabou? Sabe por que não acabou? Eu vou ter que sair dessa luzinha para te mostrar por que que não acabou, ó. Vamos voltar aqui? Vamos. Ó, eu sei que existe transporte passivo que não gasta energia, que é difusão simples, difusão facilitada e osmose. Vou até colocar aqui, Chuchu, que acho que vai ser bom para você, ó. Eu sei que pode ser soluto passando pelo lipídio, é difusão simples. Agora, se ele passar o soluto pela proteína, a favor da tendência, é facilitada, que chama o transporte. Hoje eu vi que osmose não gasta energia, também é um transporte passivo, porque segue a tendência, que é a água ir para o mais concentrado local de sal, de solutos em geral. Isso é tendência, então não gasta energia. O transporte ativo, opa, vamos até colocar aqui, ó. Tem como exemplo, gasta energia, contra o gradiente de concentração, nós vimos a bomba sódio-potássio semana passada, né? Gastou energia. Então, o que seria isso aqui, gente? Peraí, TA, eu já sei o que é, transporte ativo. Osmose, sei bem. DF, DS. Então, o que seria? É algo que eu não expliquei ainda, por isso que eu falei que não acabou. Um transporte por englobamento. Eu não falei de fagocitose e pinocitose. São transportes também que ocorrem para dentro ali da nossa célula de substâncias por englobamento. Então, é um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora. É um transporte em massa, também chamado assim, transporte em quantidade. Eu já ouvi falar, aqui vai estar fagocitose, já ouvi falar, é famosíssima, fagoipinocitose. Mas o que seria isso? Não sei, não explicou ainda, Érica. Tá bom, Chuchu? Então agora a gente entra num outro tipo de transporte que não é através da membrana. Você vai ver que não vai passar nem por lipídio, nem por proteína, não, é por englobamento. A membrana vai dar uma bela de uma deformada assim, e vai botar para dentro a substância, certo? Por englobamento. Tô louca para saber como é. E para saber como é esse transporte em massa, em quantidade aí, a gente vai ter que ir para uma lousinha, tá, Chuchu? De novo. Ah, Chuchu vai te ajudar, gente. É lousa, né? Então, vamos ver onde que eu coloquei. Eu acho que tá aqui. Aê, preparado, hein? Então, olha só. O último tipo de transporte que a gente vai ver é endocitose. Ué, não era transporte em quantidade, transporte em massa por englobamento? Gente, se liga no slide, é a mesma coisa, ó. Ó, o termo técnico aqui. Transporte por para dentro da célula, endocitose ou englobamento, ó, o sinônimo. Transporte em massa, em quantidade, é a mesma coisa, ó, englobamento, endocitose, certo, Chuchu? Há dois tipos de endocitose, fago e pinocitose. Vou repetir. Há dois tipos de transporte por englobamento, fago e pinocitose. Há dois tipos de endocitose. Repito, fago e pinocitose. Ah, qual que é a diferença? Oxi, é isso que você tem que saber mesmo. Então, vamos colocar aqui uma célula que vai fazer fagocitose. Ó, já essa aqui de baixo vai fazer englobamento por pinocitose daqui a pouco. As duas estão iguaizinhas, tá? Só que para aquela lá de cima, vai chegar uma partícula sólida qualquer. Uma partícula sólida qualquer. Já para essa aqui, uma gotinha de óleo. Ah, uma partícula líquida. Aham. Ela vai querer? Vai. Colocar lá para dentro dela? Vai. Como? Calma. Mas olha a diferença. Fagocitose, a gente fala que é o englobamento de substâncias sólidas ou muito grandes. Já a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas ou várias pequenininhas ao mesmo tempo que eu vou colocar para dentro da célula.
Pode ficar na definição, gente, só com sólida e líquida, que é o suficiente para você entender todo o resto, tá bom, Chuchu? Aí, tudo está pronto para acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? Tanto ali na fago, quanto aqui na pinocitose. Quero ver o englobamento das partículas, respectivamente, sólidas e líquidas, tá bom, Chuchu? Então, vamos lá. Ô, gente, agora presta atenção aqui no meu desenho, porque coisas vão acontecer, ó, enquanto eu desenho. Enquanto eu desenho, ó. Blue, blue. Nossa, entendi nada. O que é blue? Blue. Olha a partícula aqui onde ela já está, gente. Eu estou reparando que durante a chamada fagocitose, aponto agora, ó, a célula, ela emite essas projeções do citoplasma para frente, ó, ela jogou blue, e blue, e que se chamam falsos pés. Não parecem dois pezinhos puxando a partícula? Pseudópodes, falsos pés. Pseudópodes, que são essas projeções do citoplasma. São projeções. Projetar não é lançar para frente? Foi o que ela fez nesses dois pontos aí. Projeções do citoplasma, pseudópodes. Até que ela consegue fechar nessa região dos pseudópodes, ó, a membrana, englobando a partícula com sucesso, é o que ela queria, dentro de um vacúolo. Olha o que aconteceu, formou-se ali uma bolsinha, a membrana fechou, formando uma bolsinha que a gente chama de vacúolo ao redor da partícula englobada. Esse vacúolo, eu posso chamar de vacúolo fagossomo, ou vacúolo simplesmente alimentar. Vamos colocar aqui, porque é como se essa partícula fosse um alimento que ela englobou, ou um micróbio. Que célula fagocitaria um micróbio, gente, para digerir e acabar com ele? Glóbulos brancos fazem fagocitose. Surpresa! Glóbulo branco não é célula de defesa? Pode fagocitar ou produzir anticorpos, depende do glóbulo branco. No caso dos macrófagos, eles fazem fagocitose de micróbios. E aí o micróbio fica preso num vacúolo alimentar, porque depois ele vai ser digerido, vai ser destruído. Mas poderia ser um alimento da célula isso aqui? Poderia. Daí o termo vacúolo alimentar ou fagossomo, essa vesícula que se formou aqui em volta da partícula, é o fagossomo. Tudo bem, Chuchu? Qual que é a diferença? É só porque é líquida? A pinocitose é substância líquida, partícula líquida que vai ser englobada? É só essa a diferença? Não! Cuidado! Durante a pinocitose, olha o que vai acontecer agora. Ao invés dela emitir pseudópodes, ela vai fazer, é muito difícil de fazer, então presta atenção. Olha o que ela vai fazer, ó. Ó. Ela vai jogar para trás a membrana e não lançar o citoplasma para frente. Ou seja, o que eu estou apontando agora aqui, ó, é a formação de um canal. Eu não vi formar um canal lá em cima. Eu vi jogar pseudópodes em volta da partícula. Aqui não, aqui a membrana vai para dentro da célula, formando assim um canal, se preferir, uma invaginação de membrana, para dentro, vaginação para dentro, certo? Um canal formado por, entre parênteses aqui, invagination, ó, invaginação, que é um movimento para dentro aí, da membrana. Forma-se um canal por invaginação, e aí sim, cara, já viu, né? Já viu. Gota. Viu um canal, já entrou. Até que a célula fecha, como foi lá na fagocitose, a membrana ao redor dessa partícula, forma-se também um vacúolo alimentar, só que com líquido lá dentro. Tô com uma ideia aqui, gente. Não sei vocês, mas eu tô com uma ideia. Que ideia? Eu vou chamar de pinossomo. Valeu, Chuchu. Então, esse vacúolo que se forma lá dentro é o pinossomo ou vacúolo alimentar mesmo. Um vacúolo, só que com líquido. Para diferenciar do outro vacúolo alimentar, eu posso chamar de pinossomo, se eu quiser. Tá bom, Chuchu? Entrou por pinocitose, aquela partícula formou um pinossomo, um vacúolo alimentar com partícula líquida lá dentro. Certo?
Ô, gente, eu sei que vocês têm perguntas, mas eu vou falar o seguinte, ó. Fagocitose é o englobamento, é a endocitose de partículas sólidas através da projeção de pseudópodes, formando o fagossomo. Já pino é um englobamento, uma endocitose, que engloba partículas líquidas através da formação de um canal, certo? E, posteriormente, um pinossomo. Mas você reparou que tanto em cima quanto embaixo a célula conseguiu o que ela queria? Colocar a partícula para dentro dela? Atravessou o lipídio aqui, ó? Não. E as proteínas? Atravessou? Não. É englobamento, chuchu, não tem nada a ver com o que a gente estava vendo. É outro tipo de transporte. Ó, gente, esse slide aqui está mostrando o que eu te falei, ó, que você tem que reconhecer esses desenhinhos, ó. Tá vendo uma célula toda craquelada aqui? Rachada! Era a palavra que eu queria aquela hora. Com fissuras aqui, toda rachada, né, Chuchu? Então, esses desenhos, normalmente, aqui, ó. Tá mais legal, ó. Ó, rompeu de tanta água que entrou em meio hipo. Aquela continua normal, bicôncava, olha como ela é bonitinha, originalmente. Isotônico, né? E aquela toda enrugadinha, a célula animal hemácia, cara, tanta água que ela perdeu ali por osmose. Deixa eu só dar mais umas diquinhas aqui. Ó, olha lá. A célula vegetal túrgida, inchadinha, ela normal. E olha ela plasmolizada que eu te contei que descola a membrana, tá vendo só? Certo? Não está na mesma ordem que estava na lousa, só até parece que existe uma ordem certa, né, Chu? Primeiro tem que ser ISO, depois não. Olha o ISO onde está aqui no meio, meio ISO. Ela está normal, certo? Mais uma diquinha aqui, calma aí que isso aqui não, também não, Chuchu. Nananina. Em bloco, que eu quero te mostrar o desenho. Calma, que é isso daqui. Presta atenção, vamos ver se vai dar certo. Ops. Vamos ver. Ah, tá dando já. Presta atenção primeiro de um lado, depois do outro. Espera aí, presta atenção desde o começo. O que está acontecendo? Nesse GIF aí. Do lado esquerdo e do lado direito, o que é que está havendo? O que tem a ver com o que eu te expliquei? Então, eu vou primeiro aqui no lado esquerdo, esse aqui que está piscando, tá? Na tela, Chuchu. Ó, então vamos lá, vai começar, ainda não começou. Agora, olha essa partícula roxinha, ela vai ser englobada através desses pseudópodes, tá vendo? Aí entrou, formou um vacúolo, aí daqui a pouco vem essa organela lisossomo para digerir aquela substância. Mas olha de novo aqui, ó, a partícula roxinha foi abraçada por pseudópodes ali, certo? E englobada com sucesso. Já do lado direito, ó, é bem discreta a diferença. Vamos ver desde o começo, a hora que começar o... Aqui, começou. As particulinhas, só que líquidas, ó, elas entram por um canal que fecha em volta dela. Então, a membrana forma um canalzinho, é muito discreta a diferença. Ó, tá vendo que veio para baixo e não foi jogado como aqui para frente o citoplasma? Formando um canal, seria a pinocitose aqui, certo? Então, esse gifzinho ajudou muito. Pode acontecer o contrário, como está nesse outro GIF? Como assim o contrário? Olha lá, a vesícula com alguns restos de substâncias se fundir-se a membrana para exteriorizar, fazer exo e não endocitose. Boa ideia, Chuchu, isso ocorre também. Então, pode ser uma passagem para dentro, por englobamento, você viu como, fago ou pinocitose, ou aqui nesse GIF novo, Chuchu, aqui seria o lado de fora, e aqui seria o lado de dentro da célula, e ela quer agora exteriorizar e não englobar essas partículas azuisinhas, quer tacar fora mesmo. Então, de repente, você tem uma partícula que já foi digerida e sobraram alguns restos dela que eu quero tacar para fora, ó, da minha célula. Tacar para fora, chama exocitose. É o famoso tacar para fora aqui, claro que você não vai escrever isso, vai colocar. Eliminar substâncias através deste transporte aí,
chamado de exocitose. É quando você vê aqui uma vesícula. Essa vesícula, geralmente é uma vesícula com restos mesmo de micróbio que foi destruído, lembra? Que ele entrou por fagocitose? Ou restos de fato de alimento, certo? Que ela não vai usar mais. Então, a vesícula vem, como ela é feita também lipoproteica de membrana, ó, ela se funde à membrana plasmática e, com sucesso, consegue colocar essas substancinhas aí para fora. Era a ideia mesmo, fazer exocitose. Pessoal, coloca assim uma observação, por favor, ó. A exocitose é a eliminação de substâncias através da fusão, ó, fusão de uma vesícula com restos, certo? A serem eliminados, substâncias a serem eliminadas, então, por exocitose. Fusão da vesícula com a membrana plasmática, aqui, ó, no desenho. Tudo bem, Chuchu? E se são restos mesmo, algo não aproveitável pela célula, por isso que ela está pondo para fora, eu chamo esse processo, entre aspas, de defecação celular ou plasmocitose. Porque quando ela coloca para fora algo que ainda é útil para o meu corpo, por exemplo, hormônio, ela poderia colocar aqui para fora partículas de hormônio produzidas lá dentro da célula. E ela quis fazer exocitose para cair no meu sangue e ser útil esse hormônio. Não é resto, não é plasmocitose, é uma simples exocitose. Então, toda vez que ela libera substâncias através da fusão com a membrana desse jeito, ó, de vesículas, é exocitose. O fato é que se o que foi liberado são restos não aproveitáveis, é um tipo de exocitose que nós chamamos de plasmocitose, entre aspas, defecação celular. Porque numa defecação você coloca algo que você não vai aproveitar mais para fora do corpício, não é isso? Cuidado, evite usar esse termo defecação celular, que é um termo antigo, já inapropriado, é plasmocitose. Eu coloco entre aspas, mas não escrevo defecação celular para você perceber que são restos. Restos, plasmocitose são restos não aproveitáveis pela célula que saem através de uma exocitose denominada assim. Tá bom, Chuchu? Pode falar. Ela fica, tipo, para sempre mesmo junto com a membrana plasmática? Fica, mas nada impede de chegar uma partícula bem nessa região e ela fazer aquele englobamento por fago ou pino, e essa membraninha agora, essa que era vesícula, ela pode fechar de novo numa vesícula. Entendi. Porque vesículas aí são pedaços de membrana, certo? De qualquer maneira. Entendi. Que mais, Chuchu? Obrigada. Tem a endo e tem a exocitose. Nesse caso, não é colocar para dentro, é colocar substâncias para fora, através da fusão de vesículas com a membrana. E se são restos não aproveitáveis, porque poderia ser algo aproveitável, como hormônio, né, que cai lá para fora da célula, pega o sangue e chega em outra célula, aí essa exocitose, ela é chamada mais especificamente de plasmocitose, quando são eliminados restos dessa maneira aí, restos de micróbios, por exemplo, degradados. Certo? Érica, Pode falar, Chuchu. se for um hormônio, tem um nome específico do jeito que tem a exocitose? Isso, aí você pode chamar de secreção. É um fenômeno que você vai estudar muito ainda comigo, chama-se secreção. Secreção de hormônio, secreção de muco, que é algo aproveitável ali pela célula também, o muco. Mas quando é resto que eu não vou aproveitar, eu chamo essa exocitose de plasmocitose. Por isso, entre aspas, defecação celular, mas não usamos mais esse termo. Quando é algo aproveitável, nós chamamos de secreção, uma exocitose do tipo secreção apenas. Foi secretado o hormônio, você já ouviu isso, né? Certo? Já. Beleza pura? Cuidado que o exercício de sala que eu vou mandar o gabarito para você, porque, lógico, não vai dar para a gente fazer agora, não tem nem endo, nem exocitose, nem osmose. É uma repetição dos exercícios da aula passada, só que mais aprofundado, com exemplos. Então, eu vou tirar essa telinha aqui e vou mostrar esse que tudo você já sabe, endocitose você também já sabe, calma, exocitose você também. Olha que bonitinho esse slide de exocitose.
É que no GIF estava tudo em movimento, né? Mas aqui dá para perceber também o que está acontecendo, ó. Olha o que está escrito aqui. Por meio da qual se dá secreção, nesse caso de materiais aproveitáveis, se eu chamei de secreção, para o meio externo. Agora, se é algo não aproveitável, seria uma exocitose plasmocitose. É esse exercício aqui, Chuchu, que você tem aí. É a mesma figurinha da aula passada, caiu na Unicamp. Calma que eu sei que já acabou o nosso tempo, mas dá um print aí nesse gabarito, Chuchu, para você passar limpo depois, só para você não assustar com o exercício. Você não assustou porque é igualzinho da semana passada, né? Mas para você ter certeza, ó, transporte A, transporte B e transporte C, você vê aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Para que olhar na resposta, Chuchu? Olha aqui, ó, indo aqui do mais para o menos é a difusão simples da aula passada, aqui no B também do mais para o menos é facilitada, só que aqui está indo contra do menos para o mais, ó, é o transporte ativo. Então, esse exercício, se liga que ele não falou de osmose, você precisa fazer TMTC para ver isso, e não falou nem de fago, nem de pino, nem de exocitose, que é o mais importante da aula de hoje, certo, Chuchu? Se liga que tem que fazer TMTC e trazer as dúvidas semana que vem para a tia Érica. Combinado? Gente, eu estou sempre à disposição de vocês no WhatsApp, no nosso grupo ou no privado. Quantas vezes eu tenho que falar isso? Então, se eu não respondo você na hora, você dá um tempinho que eu já te respondo. Às vezes demora 2 dias ou deu sorte. Deu sorte, Chuchu. Você me pegou no momento que eu podia responder na hora. Mas eu respondo. Não fique com dúvida nesse assunto, porque ele cai todo ano. Em toda a prova, faculdade particular, estadual, federal, certo? Transporte pela membrana. Partiu, Chuchu? Para outra aula, eu também? Então, estou aqui para quem precisar de mim, se não estou liberando. Muito obrigada pela presença. Vou colocar aqui a presença para Augusto, Lida, Caio, Ana Truze e Gabriel. Beijo. Tchau, Érica. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Imagina. Érica. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, Érica. Boa tarde, muito bom final de semana Tchau, para Érica. você. Qualquer coisa você conta pra gente o negócio do zoológico. Tá, pode deixar. Que delícia esse boa tarde. Bom dia, boa tarde. Beijo, gente.